E aí, pessoal, estamos na Glenmore Trail. Glenmore é uma grande via de acesso aqui de Calgary. Ela corta a cidade em direção entre leste e oeste. E agora nós estamos dirigindo rumo a oeste. Estou indo atender uma máquina no Hospital Infantil, por sinal, um dos hospitais mais tops do Canadá, não só do Canadá, mas da América do Norte inteira, por que não dizer do mundo todo. É um dos melhores hospitais infantis da América do Norte, com certeza. Muito aparelhado, muito bom. E essa via de acesso aqui, Glenmore Trail West, não sei se vai dar para você ver aí na placa, estamos indo em direção a oeste. É uma via muito legal. E deixa eu, antes de entrar no assunto do programa de hoje, responder algumas perguntas que vocês colocaram nos últimos vídeos. Primeiro, uma pessoa perguntou se tinha pedágio nas estradas. Aqui no Canadá eu só conheço uma estrada na região de Toronto que tem pedágio, a 407. Nenhuma outra estrada que eu já rodei aqui nesse país eu vi pedágio. E olha que eu rodo bastante, viu? Eu rodo muito. Essa estrada aqui ela é mantida apenas com o imposto que a gente mantém. Detalhe importantíssimo. Aqui também nós não temos IPVA, o famigerado Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores no Brasil. Aqui é zero, não tem IPVA nenhum carro. Você tem que pagar todo ano a renovação da placa do carro, né, o licenciamento, custa $84. E o seguro do seu carro depende de vários fatores. Depende do tipo de carro, quanto é que é esse carro, depende do tipo de cobertura que você quer, depende do seu histórico de direção, isso é muito importante, depende da sua idade, enfim, do seu perfil como motorista. É igualzinho no Brasil, qualquer lugar do mundo, as seguradoras elas trabalham tudo do mesmo jeito. Então aqui nós temos o seguro para manter o carro arrumado caso aconteça um acidente ou você danifique a propriedade de outra pessoa num acidente. Então o seu seguro cobre, e esses são os dois pagamentos que você tem aqui que ter, tá? Então, as estradas aqui não tem pedágio. E você vê a qualidade da estrada, olha só para essa rodovia aqui. Rodovia excelente, muito boa. E nós não temos aqui também, uma coisa que no Brasil tem, ICMS sobre produtos alimentícios. Sendo que o ICMS aqui nessa província que eu moro é apenas 5%. Você paga 5% do ICMS, que não incide sobre produtos alimentícios, como eu já falei, e com esse ICMS de 5%, você tem aí essa qualidade de rodovia sem precisar cobrar pedágio. Então, tem alguma coisa realmente muito errado no Brasil, e esse já é o segundo assunto, aliás, é o assunto principal do programa de hoje. Mas, antes de entrar no assunto principal do programa de hoje, eu quero fazer um outro comentário respondendo uma pergunta que foi colocada. Perguntaram se não tinha árvores. Você está vendo aí que as árvores estão ainda sem folhas, mas tem sim árvore pra caramba. Ocorre o seguinte, que na estrada que eu sempre faço, estou sempre na Highway 2, que é a continuação da Deerfoot, ela cruza a província de norte a sul e ela vai através de fazendas, tá? Então você tem muitas fazendas, ali tem muitas plantações, trigo, cevada, enfim, tem uma série de grãos que eles plantam nessas fazendas. E por isso que nós não temos muitas árvores naquela região das estradas, praticamente não tem. Na margem da estrada que não tem mesmo. A margem da estrada nós geralmente temos um acostamento bem largo, e aí, por uma questão de segurança até, né, eu acredito, eles não plantam árvores na margem das rodovias, porque se acontecer um acidente, você precisar escapar para uma área dessa de escapamento, você tendo uma árvore na sua frente, você corre um sério risco de bater nessa árvore, e aí o estrago é bem maior, você pode até morrer, né? Então, olha só, você não tem árvores aqui muito próximos da rodovia, da pista de rolagem, vamos dizer assim, mas tem sim muita árvore aqui na cidade de Calgary, viu? Muitos parques, muitas árvores. Então eu vou depois fazer parques, esqueci de falar a palavra correta, mas enfim. E aí, voltando para o assunto principal, que já é uma continuação daquele outro assunto que eu estava falando, dos 5% de ICMS que aqui a gente paga, e a gente tem esse tipo de rodovia. Por sinal, nós já saímos da Glenmore, agora nós estamos na Crowchild. A Crowchild
Como vocês podem ver aí, também é uma autoestrada. A velocidade máxima, tanto na Glenmore como na Crowchild, é de 80 km por hora. E ela não tem acesso para pedestres. Você pode ver aí que não tem calçada, não tem nada que possa favorecer um pedestre ou um ciclista de andar nessa pista, porque ela não é planejada para ter esse tipo de movimento, de pedestre ou de ciclista. Ela é feita para ter um tráfego de alta velocidade. São 3 faixas em cada direção. E essa pista ela corta a cidade em direção a norte, entre norte e sul. E alguns trechos dela também ela vai fazer uma curva lá na frente. Ela fica em direção a leste e oeste. Na verdade agora nós estamos indo para o norte, para chegarmos no hospital infantil. Como eu já falei, um dos melhores hospitais para crianças, não só do Canadá, mas da América do Norte inteira. É um hospital de referência, de ponta. E é muito interessante, gente, lá esse hospital. Também público, você não paga nada se você for residente legal aqui, né? Ou estiver com visto de trabalho, ou, enfim, se você estiver aqui de forma legal, sem ser turista, você tem direito à saúde pública e gratuita. E, como eu falei, esse hospital é um hospital de ponta para isso. Mas, voltando para o assunto. Aqui nós temos, então, pistas dessa qualidade, nós temos saúde dessa qualidade, nós temos segurança pública também com uma grande qualidade. Claro, tem problemas, todo lugar tem problemas, onde tem a iniciativa humana tem problemas, sim, mas nós não temos os problemas gritantes que tem no Brasil, cobrando impostos bem mais altos sobre o consumo. O ICMS em alguns estados, se não me engano, chega a 18%, até mais de 18%. Essa parte aqui nós vamos ter que reduzir a velocidade, porque eles estão fazendo uma manutenção numa ponte aqui na frente. E esse é também outro ponto que eu quero chamar a atenção nesse vídeo. Olha só, nós estamos agora entrando numa área de construção. Tem uma placa aqui do meu lado esquerdo dizendo que o limite é 50 km por hora e está cheio de cones de observação. E eles estão aqui fazendo uma manutenção preventiva. Essa ponte já estava aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma prevenção de acidentes para não acontecer aquela bagunça que aconteceu na Marginal Pinheiros no dia 15 de novembro do ano passado. Graças a Deus foi no dia 15 de novembro, quando o movimento é bem mais baixo, porque senão a bagaceira ia ser feia, muito feia. E uma ponte da Marginal Pinheiros cedeu 2 metros e os carros simplesmente voaram na ponte. Quer dizer, isso é uma coisa absolutamente não aceitável, absolutamente reprovável. Então aqui, para evitar esse tipo de coisa, as autoridades, de novo, com imposto de 5%, cara, vocês são esfolados vivos no Brasil. Verdade é essa. E eu vou já entrar no assunto do vídeo que tem tudo a ver com o que eu estou falando. 5% de ICMS, que não incide sobre gêneros alimentícios, os caras fazem esse tipo de coisa. Prevenção na ponte para não desabar, estradas sem buracos, sinalização bem feita, enfim, eles fazem tudo isso. Agora, o que acontece no Brasil? Nós temos uns políticos safados, a palavra certa é essa, sacanas. E o Bolsonaro, eu quero dizer o seguinte, que o Bolsonaro ele foi eleito com uma proposta de moralizar essa bagunça desse país, de acabar com esse tipo de coisa, mas vai ser muito difícil ele conseguir atingir êxito nessa proposta dele, nesse objetivo dele, porque nós temos políticos sacanas. Estão agora discutindo a proposta da Previdência e, de acordo com o que foi divulgado, os deputados federais, encabeçados por o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estão querendo alguma coisa em troca para votar a reforma da Previdência. Meu Deus do céu, cara, isso é inadmissível, isso é inconcebível. Os caras parece que eles estão vivendo no mundo da lua, bicho. Eles estão vivendo em outro planeta, em outra dimensão, em outra galáxia,
é essa a única explicação que eu consigo enxergar, porque o povo brasileiro já deu várias demonstrações inequívocas de que está cansado, o povo brasileiro está cansado dessa fuleiragem, dessa esculhambação. Desculpe eu ter que usar uma palavra dessa, mas isso que está acontecendo no Brasil, e como sempre aconteceu, é realmente uma esculhambação. Políticos querendo o seu quinhão, o seu pedaço, para poder votar uma matéria que é de suma importância para o país inteiro. E aí me vem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escrevendo no Twitter, hoje eu vi na rádio Jovem Pan, Fernando Henrique Cardoso criticando o Jair Bolsonaro por não ir conversar com o parlamento, não ir conversar com os deputados, e que esse tipo de coisa é desastre à vista. Não se acertar com o parlamento é desastre à vista. Rapaz, deixa eu ver se eu estou na rua certa. Estou isso mesmo, 24. Eu tenho que entrar na 24 Avenida para ir para o hospital. Rapaz, isso é lamentável. Agora, quem é que não sabe, cara, que no Brasil, desde sempre, os políticos são movidos a esse tipo de coisa. O que é que eu vou levar nessa história? Qual é a minha parte nessa história? Isso é uma constante nesse país. E aí vem o seu Fernando Henrique dizer que não, você tá se acabando, dando um tiro no pé, porque você não está indo lá conversar. Fernando Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi assim que tu ganhou a tua reeleição? Comprando deputados, chamando para conversar e dizendo, tá aqui, ó, tá aqui teu pedaço, tá aqui. Inclusive tem sim. Eu estou perguntando, veja bem, eu estou fazendo uma pergunta, mas tem vários relatos. É só procurar aí no YouTube, você vai encontrar, de deputados que foram comprados pelo Fernando Henrique na época que ele queria a reeleição. Lembrem-se que o Brasil, presidente da República, governador e prefeito não podiam se reeleger. Eles tinham um mandato, se não me engano, de 5 anos e não podia reeleger. E aí Fernando Henrique propôs uma mudança na Constituição para possibilitar a reeleição para presidente, governador e prefeito, uma única vez, uma única reeleição, e mandatos de 4 anos cada. E como se diz, aí um monte de gente já comentou sobre isso na época. Houve sim compra de deputados. Quem não se lembra do mensalão, cara? Luiz Inácio Lula da Silva, que se elegeu com um discurso de mudar a política brasileira, de moralizar. Inclusive ele tinha um ditado, ele tinha uma expressão: o Congresso tem 300 picaretas. Ele vinha dizendo isso, que tinha 300 picaretas no Congresso Nacional. Pois bem, Lula foi lá e pagou propina a políticos, deputados e senadores, para ter as matérias de interesse dele votadas favoravelmente. Cara, isso é lamentável. É lamentável. E é mais lamentável ainda, olha só o tanto de árvore que tem aqui, gente. Então temos sim árvore, só que está tudo seco ainda, porque nós estamos saindo do inverno. Então as árvores, elas secam no inverno, as folhas caem, só não o pinheiro, mas tem muita árvore sim aqui. Nós estamos na região da Universidade de Calgary, isso aqui é uma verdadeira cidade. Inclusive essa rua que nós vamos cruzar agora chama-se University Drive. Mas enfim, voltando para o nosso assunto, é uma lástima, bicho, que nós estejamos em pleno 2019, depois de tanta manifestação da população brasileira sobre essa patifaria que esses políticos fazem de quererem apenas tirar proveito. Eles continuam
agindo da mesma forma. É difícil, bicho, muito difícil. Eu acho que vai ser muito, muito complicado o Bolsonaro entregar as promessas que ele fez de campanha por causa desses políticos brasileiros. Foi feito um pacote de medidas contra o crime, que isso é algo que a população brasileira ansiava desesperadamente, e essa foi uma das principais bandeiras do candidato Jair Bolsonaro. Pois bem, chamou-se Sérgio Moro, um homem brilhante, para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Sérgio Moro foi lá, fez um pacote de medidas contra o crime, e está aí o porquinho do Rodrigo Maia criando caso, criando confusão, não botando na pauta de votação. Quer dizer, eu não sei, bicho, vai ficar um negócio difícil, muito difícil. Porque esses políticos que nós temos no Brasil são uns vagabundos de marca maior, são todos eles farinha do mesmo saco, e agora estão querendo saber o que eles vão levar, qual é a parte deles, qual é o ganho que eles terão para poder colocar as matérias de interesse, não do governo, mas de interesse do Brasil. Cara, quem é em sã consciência que pode dizer que um pacote para acabar com o crime é algo que não é bom para o país? Olha só, estou chegando aqui no hospital infantil, vou ter que parar de gravar. O vídeo ficou com 16 minutos e um pouquinho. Estão fazendo aqui uma reforma, aumentando o estacionamento desse hospital. É bem interessante esse estacionamento aqui. Inclusive, olha só o cuidado que eles têm com as crianças. Esse é o único hospital que nós temos aqui. Aliás, não, o do Sul também é assim. Cadê? Tem que entrar, pagar lá dentro. Onde o estacionamento é aquecido para proporcionar um bem-estar para as crianças. Então esse pessoal aí deve pegar um carro. Tomara que eles fiquem nesse carro aqui, não. Vou pegar um carro atrás de mim, então não tem como eu sair. Difícil aqui vai ser encontrar uma vaga, porque com essa reforma no estacionamento, ele está menor. Tem muitas vagas aqui que estão interditadas, porque eles estão colocando escoras e tal para segurar a obra que estão fazendo aí em cima. Eles estão construindo, se não me engano, mais 2 andares de estacionamento para cima. Essa vaga aqui deve ser para... Não, não é não. Deixa eu ver aqui. Não sei agora se são as duas ou se é só uma. Está aqui uma vaga do lado esquerdo, que com certeza não é para deficiente físico. Vamos entrar nela. Pronto, gente, cheguei aqui, olha só, um monte de estacas segurando aí o estacionamento, porque estão fazendo uma obra aqui em cima. Gente, eu vou ficando por aqui no programa de hoje. Se você gostou, beleza? Dá joinha aí, a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tá bom, gente? Beijo a todos. Tchau. Se inscreve, dá joinha, compartilha, passa pra frente.